A mais antiga habitação humana fixa, Jericó. Localizado no Vale do Jordão, no Oriente Médio, estima-se que Jericó tenha sido habitada por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Técnicas de construção. As casas em Jericó foram construídas usando uma combinação de tijolos de barro e pedra. Os tijolos de barro foram feitos misturando lama com palha e, em seguida, secando a mistura ao sol. As paredes das casas eram grossas, com algumas medindo até 3 metros, 10 pés, de largura. As paredes foram construídas com tijolos de barro e depois enfrentadas com uma camada de pequenas pedras. As pedras ajudaram a estabilizar as paredes de tijolos de barro e fornecer isolamento adicional. Os telhados das casas eram feitos de uma combinação de madeira e barro. Vigas de madeira foram usadas para apoiar a estrutura do telhado e, em seguida, a lama foi aplicada sobre as vigas para criar uma superfície lisa. Ferramentas e materiais. As ferramentas usadas na construção das casas incluíam ferramentas manuais simples, como martelos, cinzéis e adzes, que eram feitos de pedra, osso ou chifre. Essas ferramentas foram usadas para moldar e cortar a pedra usada na construção das paredes, bem como para moldar as vigas de madeira usadas nas estruturas do telhado. As técnicas utilizadas para construir as casas em Jericó foram baseadas nos conhecimentos e habilidades dos habitantes da época. O uso de tijolos de barro e pedra, por exemplo, provavelmente foi impulsionado pela disponibilidade desses materiais no ambiente local. Propósito e significado. A espessura das paredes e o uso de pedras no exterior provavelmente foram usados para fornecer isolamento adicional contra o clima quente do deserto, bem como para fornecer estabilidade contra terremotos ou outros desastres naturais. Jericó é significativa na medida em que representa um dos primeiros exemplos de habitação humana fixa, marcando um marco significativo na história humana. Espaços de convivência. Cada casa em Jericó era tipicamente o lar de uma ou duas famílias, com até 10 pessoas vivendo em uma única casa. As casas eram geralmente divididas em vários quartos, incluindo uma área de estar central e quartos menores para dormir e armazenar. As casas também apresentavam pátios ao ar livre para cozinhar e outras atividades. As casas em Jericó eram relativamente pequenas, com um tamanho médio de cerca de 70 a 80 metros quadrados, 750 a 850 pés quadrados. Apesar de seu tamanho, eles foram capazes de acomodar várias famílias e forneceram um espaço de vida confortável para os habitantes. Então aí está, a mais antiga habitação humana fixa conhecida, Jericó. É fascinante pensar sobre o conhecimento e as habilidades que os primeiros humanos possuíam para construir estruturas tão complexas com recursos limitados. Obrigado por assistir, e não deixe de se inscrever para mais vídeos sobre técnicas de construção histórica.